Olá pessoal, tudo bem? Então agora questão 15, Ciências Humanas, Enem 2016, caderno branco. Olha só essa questão, pessoal, que fala sobre função social da cidade. O conceito de função social da cidade incorpora a organização do espaço físico como fruto da regulação social. Isto é, a cidade deve contemplar todos os seus moradores, todos, e não somente aqueles que estão no mercado formal de produção capitalista da cidade. Leia-se aqueles que têm empregos formais, com carteira assinada e assim por diante. A tradição dos códigos de edificação, uso e ocupação do solo no Brasil sempre partiram do pressuposto de que a cidade não tem divisões entre os incluídos e os excluídos socialmente. Bom, o que acontece, pessoal? Tem uma questão muito importante. Quando a gente faz questões do Enem, sempre fundamental olhar isso aqui. Ó. O que é isso aqui? É a fonte do texto. Geralmente, quando o aluno olha a fonte do texto, ou seja, o livro que foi tirado, o artigo de jornal e assim por diante, tu já tem uma noção, porque ali aparece o título do texto, de qual é a indicação do autor. Ajuda a pensar melhor qual é o assunto trabalhado no texto. Olha qual é o título aqui, ó. Nova legislação urbana e os velhos fantasmas. Dá para perceber no próprio título que o texto faz a menção a um problema que o Brasil vive. Então, olha só, uma política governamental que contribui para viabilizar a função da cidade nos moldes indicados no texto vamos pensar, o texto aborda quem está incluído formalmente e os excluídos. E a gente sabe que a exclusão no Brasil, nas cidades brasileiras, elas ocorrem em maior proporção nas áreas periféricas. A gente tem uma relação, não que ela é exatamente assim, mas nós temos uma relação centro-periferia no Brasil e em qualquer grande cidade do mundo. O centro não precisa ser o centro da cidade, onde tem o mercado público. O centro pode ser as áreas com melhor infraestrutura, serviços, saneamento básico e assim por diante. E a periferia são as áreas que justamente não têm aquilo que as áreas centrais possuem. Então é muito comum nas áreas periféricas das cidades questões como moradia, regularização fundiária, saneamento básico, rua asfaltada, transporte público serem as principais carências existentes. Falta de escolas, de postos de saúde e assim por diante. Certo? Lembrando, professor, mas em Nova York não existe periferia. É claro que existe. Em Los Angeles não tem periferia. É claro que existe. Mas em Londres não tem. É claro que existe. Só que tem uma diferença. A periferia nesses lugares possui condições dignas para as pessoas que ali estão. Diferente no Brasil, que ainda se luta para ter as questões minimamente humanas, certo? Como a água tratada, por exemplo. Então vamos lá. O texto diz que a letra A, qualificação de serviços públicos em bairros periféricos. Perfeito. Essa questão aqui, cada resposta vai dar um contexto diferente. Vamos então explicar a letra A. Porque qualificando os serviços públicos em bairros periféricos não quer dizer que nós vamos igualar as condições da cidade, mas nós vamos ter uma menor distância daquelas áreas que possuem assistência e aquelas áreas que possuem de maneira muito precária. Essa é a grande questão. Resposta certa, letra A. Um grande abraço e até a nossa próxima questão. Para, não feche a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau.